Você já percebeu como tudo na vida tem dois lados? Luz e sombra, frio e calor, amor e ódio. Parece até o oposto. Na verdade, é a mesma coisa em extremos diferentes. E isso é o princípio da polaridade, mais uma das leis universais trazida pelo Kybalion. E quando você entende ele, você aprende a transformar dificuldades em força e dor em crescimento. Olá, pessoal! Eu sou a Janine e hoje a gente vai mergulhar no princípio da polaridade. E eu vou te mostrar o que ele significa, como identificar as polaridades no seu dia a dia e como usar isso para mudar a sua realidade. E no final, vou te dar um daqueles pequenos exercícios e aplicação prática que pode virar a chave na sua vida. O Kybalion traz no capítulo 10 a polaridade, onde tudo é duplo, tudo tem dois polos, tudo tem o seu par de opostos. O semelhante e o dessemelhante são uma coisa só. Os opostos são idênticos em natureza, mas em diferentes em grau. Os extremos se tocam. Todas as verdades são meia-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Mas você pode me perguntar, Janine, na prática, o que isso significa? O que chamamos de opostos são apenas graus diferentes da mesma coisa. Por exemplo, frio e calor não são coisas diferentes. São variações de temperatura no mesmo termômetro. São extremos de uma mesma coisa, variações de uma mesma energia. E não significa que um é melhor que o outro. Também não há definição de qual temperatura será quente e qual será fria. Por exemplo, a temperatura corporal humana varia entre 35 e 36, 36,5 graus. Acima disso, 37, 38, 39, já é considerado quente demais para o ser humano, considerado já um estado febril. Mas essa mesma temperatura para ferver uma água já é fria, já é baixa demais. Por esse motivo, não há convenção de que ponto é quente, de que ponto é frio. Tudo vai depender de uma situação específica. O mesmo vale para luz, escuridão, amor e ódio, sucesso e fracasso. Em nenhuma dessas polaridades são absolutas. Não estamos dizendo que sejam boas ou ruins, porque isso também são variações do elemento de uma mesma coisa. Tudo vai depender da variação e do que deseja como resultado. E é aí que eu quero trazer a aplicabilidade deste princípio na nossa realidade e como utilizá-lo. Quando falamos em intensidade, sobrevém à nossa mente a concepção de extremo, de dualidade. Uma pessoa mais ou menos intensa, positivo ou negativa, assim como uma pilha que tem as suas polaridades. O que é necessário entender aqui é o aspecto dessas duas faces opostas do que estamos falando e que são complementares, porque elas fazem parte da mesma unidade. E cada uma dessas forças, desses polos, podem se transformar uma na outra. É como um slider de volume, um mixer de volume. Você não troca de música, só aumenta ou diminui a intensidade. Quer ver como isso aparece na nossa vida? Ansiedade e calma. Elas estão no mesmo espectro. Quanto mais você aprende a respirar e a centrar-se, mais se desliza para o polo da calma. A tristeza e a alegria são densidades emocionais diferentes. Quem já passou por uma tristeza profunda, depois valoriza muito mais a alegria. A riqueza e a pobreza, polos de abundância. A diferença está na direção que você movimenta a sua energia e escolhas. Se você está preso em um problema na sua vida, a solução está no polo oposto. A sacada do princípio da polaridade é: se tudo é a mesma coisa em graus diferentes, então você pode transmutar uma emoção ou situação mudando de polo. E se você faz esse momento de transformação interna, movimentando a sua energia para um polo mais benéfico para você, com certeza terá melhores resultados. Por exemplo, a raiva. Ela é uma energia. Se você só explode, ela te destrói. Mas se você transmuta essa raiva em determinação, ela vira combustível para realizar algo. Com certeza você conhece alguém que, após uma situação que deixou essa pessoa com raiva, ela direcionou essa raiva para na academia, por exemplo. E ela conseguiu transformar o corpo dela, no momento de raiva, em algo benéfico para ela mesma.
Outro exemplo é o medo. Ele pode paralisar, mas também pode virar atenção e preparo. Se você tem medo de algo e você descreve se preparando de forma a entender o que esse medo está fazendo te travar, com certeza vai se tornar benéfico esse medo com a transmutação e descrição da situação, te dando preparo para agir. E tudo isso significa que nenhuma das polaridades são absolutas. Esse símbolo aqui, muito conhecido como tal, o lado preto representa o yin e o branco o yang. É a dualidade do universo manifestado. Porque dentro do branco existe um pouquinho do preto. E dentro do preto existe um pouquinho do branco. E com a harmonia dos opostos, gera uma perfeita circunferência que gira e daí temos o movimento. E é exatamente movimentando a sua energia para um polo mais benéfico para você que você vai conseguir ter melhores resultados na sua vida. Vem comigo fazer esse pequeno exercício prático. Eu quero que você pense agora numa emoção negativa que você sentiu recentemente. Pode ser a raiva, o medo, a tristeza. Pegou? Agora, se pergunte, qual é o polo oposto disso? Se foi medo, o oposto é confiança. Se foi a raiva, o oposto é serenidade ou coragem. E se foi a tristeza, o oposto é esperança ou alegria. Respira fundo. Inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Novamente, inspira profundamente pelo nariz e solta pela boca. Visualize essa emoção como um termômetro. Imagina você girando o ponteiro do lado negativo para o lado positivo. Mesmo que só um pouquinho. Agora escolha uma ação pequena que represente o polo positivo hoje. Por exemplo, se você estava com medo, dê um passo corajoso. Se você está triste, faça algo que te dá prazer. Se você está com raiva, usa essa energia no treino físico. Esse pequeno exercício, identificando a emoção, achando o oposto, respirando e visualizando o termômetro, de forma que você haja no polo positivo, vai, com certeza, transformar internamente, e esse é o ponto-chave desse princípio. Eu conheci uma pessoa que sempre me dizia: Janine, eu sou muito nervosa, eu explodo fácil. E eu expliquei bastante esse princípio e alguns exercícios. E quando ela entendeu o princípio da polaridade, ela começou a usar essa mesma intensidade no esporte. E toda a raiva virou energia de treino. Depois virou disciplina e logo ela estava mais calma no seu dia a dia e com um belo corpo. E percebe? Ela não deixou de ser intensa. Ela só deslizou o ponteiro do nervosismo para o polo da força e da disciplina, canalizando para uma área da sua vida em que seria benéfico para ela. Não é eliminar a raiva, é deslizar para o polo positivo. Até porque sentimentos de tristeza, raiva, medo, entre outros, fazem parte da natureza humana e que é necessário aprender a direcionar e lidar com todas essas emoções negativas, transformando em positivas. Então, para que fique claro, polaridade não é ignorar o que você sente. Não adianta fingir que não tem tristeza ou medo. O segredo é reconhecer e conscientemente escolher caminhar para o polo oposto. É como ajustar a temperatura do chuveiro. Você só gira o registro. O que você precisa é reconhecer a polaridade, ajustar pelo que lhe trará benefício e transmutar. E é aí que está o seu poder de transformação. Isso é pura alquimia. Agora, um resumo bem rápido e prático. Polaridade é: tudo tem dois lados, mas você é quem escolhe qual lado você quer viver. Quando mudar parecer impossível, lembre-se que não é sobre pular de um extremo para o outro. É só deslizar um pouquinho para o lado positivo e repetir isso todos os dias. E aquele desafio final que não pode faltar: toda vez que você sentir uma emoção negativa, pausa e se pergunta: qual é o polo oposto disso? Respira, visualiza o termômetro e faz uma ação, ainda que pequenininha, alinhada ao lado positivo. E se puder anotar o que mudou em você, anote.
E se você chegou até aqui, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para continuar acompanhando os próximos vídeos.